Em outro exemplo, tornou-se evidente que, embora o desejo que instigou o sonho fosse um desejo atual, ele recebera um poderoso reforço de lembranças que se estendia a épocas muito distantes da infância. O que tenho em mente é uma série de sonhos que se baseiam num anseio de visitar Roma. Ainda por muito tempo, sem dúvida, terei de continuar a satisfazer esse anseio em meus sonhos, pois na estação do novo ano em que me é possível viajar, a permanência em Roma deve ser evitada por motivos de saúde. Por exemplo, sonhei certa vez que contemplava da janela de um vagão de trem o Tibre e a ponte Sant'Angelo. O trem começou a se afastar e ocorreu-me que eu mal havia posto os pés na cidade. O panorama que vi em meu sonho fora tirado de uma famosa gravura que eu vislumbrara por um momento na véspera, na sala de estar de um de meus pacientes. Noutra ocasião, alguém me levava ao alto de uma colina e me mostrava Roma meio envolta em brumas. Estava tão distante que fiquei surpreso por ter dela uma visão tão clara. Havia mais coisas no conteúdo do sonho do que me sinto disposto a descrever com pormenores, mas o tema da terra prometida vista de longe era óbvio nele. A cidade que assim vi pela primeira vez, imersa em brumas, era Lübeck, e o protótipo da colina ficava em Gleichenberg. Num terceiro sonho, eu finalmente chegara a Roma, como o próprio sonho me informou, mas fiquei desapontado ao constatar que o cenário estava longe de ter um caráter urbano. Havia um estreito regato de águas negras numa de suas margens. Havia penhascos negros e na outra pradarias com grandes flores brancas. Notei um certo Herr Zucker, que eu conhecia ligeiramente, e decidi perguntar-lhe o caminho para a cidade. Eu estava claramente fazendo uma vã tentativa de ver em meu sonho uma cidade que jamais vira na vida de vigília. Decompondo a paisagem do sonho em seus elementos, verifiquei que as flores brancas me levavam a Ravenna, que eu tinha visto e que, pelo menos por algum tempo, suplantara Roma como capital da Itália. Nos pântanos ao redor de Ravenna encontramos belíssimos lírios que cresciam em águas negras. Como tínhamos tido grande dificuldade de retirá-los da água, o sonho os fez crescer em pradarias, como os narcisos em nossa própria Alce, A-U-S-S-E-E. O penhasco negro tão próximo da água lembrou-me nitidamente o Vale Tepl, T-E-P-L, perto de Karlsbad, K-A-R-L-S-B-A-D. Karlsbad permitiu-me explicar o curioso detalhe de eu haver perguntado o caminho a Herr Zucker. O material que se tecia o sonho incluía, nesse ponto, duas daquelas jocosas anedotas judaicas que contêm tão profunda e por vezes amarga sabedoria mundana.
e que tanto apreciamos citar em nossas conversas e cartas. Eis a primeira, a história da Constituição. Um judeu sem dinheiro metera-se furtivamente e sem passagem no expresso para Carlsbad. Foi apanhado e toda vez que os bilhetes eram conferidos, ele era retirado do trem e tratado cada vez mais com maior severidade. Numa das estações de sua via dolorosa, encontrou-se com um conhecido que lhe perguntou para onde estava viajando. Para Carlsbad, foi sua resposta. Se minha constituição puder aguentar. Minha lembrança passou então para outra história, a de um judeu que não sabia falar francês e a quem havia recomendado que, quando chegasse a Paris, perguntasse o caminho para o Rue Richelieu. A própria Paris fora, durante muitos anos, outra meta de meus anseios. E a sensação de bem-aventurança com que pela primeira vez pisei em suas calçadas me pareceu uma garantia de outros de meus desejos seriam também realizados. Perguntar o caminho, entre aspas. Além disso, era uma alusão direta a Roma, já que é bem sabido que todos os caminhos levam até lá. Da mesma forma, o nome Zucker, que significa açúcar, constituía novamente uma alusão a Carlsbad, pois temos o hábito de recomendar o tratamento lá para qualquer pessoa que sofra do mal constitucional do diabetes. A instigação desse sonho foi uma proposta feita por meu amigo de Berlim de que nos encontrássemos em Praga na Páscoa. O que ali iríamos debater teria incluído algo com uma outra relação com açúcar e diabetes. Um quarto sonho, que ocorreu logo depois do último, levou-me a Roma mais uma vez. Eu via a esquina de uma rua diante de mim e ficava surpreso por encontrar tantos cartazes em alemão ali fixados. Eu escrevera a meu amigo na véspera com uma visão profética, dizendo achar que Praga talvez não fosse um lugar agradável para as perambulações de um alemão. Assim, o sonho expressou ao mesmo tempo o desejo de encontrá-lo em Roma, em vez de uma cidade boêmia, e um desejo que provavelmente remontava aos meus dias de estudante, de que a língua alemã fosse mais tolerada em Praga. Aliás, devo ter compreendido o tcheco nos primeiros anos de minha infância, pois nasci numa pequena cidade da Morávia, com uma população eslava. Uma canção de ninar tcheca que ouvi quando tinha 17 anos fixou em minha memória com tal facilidade que até hoje posso repeti-la, embora não tenha nenhuma ideia do que significa. Assim também não faltavam ligações com meus primeiros anos de infância nesses sonhos. Foi em minha última viagem à Itália que, entre outros lugares, me fez passar pelo Lago Trasimene, que finalmente, depois de ter visto o Tibre e de ter retornado com tristeza quando me encontrava a apenas 50 milhas de Roma, descobri de que maneira meu anseio pela cidade eterna fora reforçado por impressões de minha mocidade. Eu estava no processo de elaborar um plano para contornar Roma no ano seguinte e ir até Nápoles
quando me ocorreu uma frase que devo ter lido em um de nossos autores clássicos, abre aspas. Qual dos dois pode-se argumentar andou de um lado para o outro em seu gabinete com maior impaciência, depois de ter elaborado seu plano de ir a Roma? Winckelmann, o vice-comandante, ou Aníbal, o comandante-chefe? Fecha aspas. Na realidade, eu vinha seguindo as pegadas de Aníbal. Como ele estava destinado a não ver Roma, eu também. E também ele se deslocara para a Campagna quando todos os esperavam em Roma. Mas Aníbal, com quem eu viera a me assemelhar nesses aspectos, fora o herói predileto de meus últimos tempos de ginásio. Como tantos meninos daquela idade, eu simpatizara nas guerras púnicas, não com os romanos, mas com os catargineses. E quando nas séries mais avançadas comecei a compreender pela primeira vez o que significava pertencer a uma raça estrangeira e os sentimentos antissemitas sobre os outros rapazes me advertiram de que eu precisava assumir uma posição definida. A figura do general semita elevou-se ainda mais em meu conceito. Para minha mente juvenil, Aníbal e Roma simbolizavam o conflito entre a tenacidade dos judeus e a organização da Igreja Católica, e a importância crescente dos efeitos do movimento antissemita em nossa vida emocional. Ajudou a fixar as ideias e sentimentos daqueles primeiros anos. Assim, o desejo de ir a Roma se transformara em minha vida onírica num disfarce e num símbolo para muitos outros desejos apaixonados. Sua realização seria perseguida com toda a perseverança e unidade de propósitos do cartaginês, embora se afigurasse no momento tão pouco favorecida pelo destino quanto fora o desejo de Aníbal durante toda a vida de entrar em Roma. Nesse ponto, fui novamente confrontado com o evento de minha juventude, cuja força ainda era demonstrada em todas essas emoções e todos esses sonhos. Eu devia ter 10 ou 12 anos quando meu pai começou a me levar com ele em suas caminhadas e a me revelar, em suas conversas, seus pontos de vista sobre as coisas do mundo em que vivemos. Foi assim que, numa dessas ocasiões, ele me contou uma história para me mostrar quão melhores eram as coisas então do que tinham sido nos seus dias. Quando eu era jovem, disse ele, fui dar um passeio num sábado pelas ruas da cidade onde você nasceu. Estava bem vestido e usava um novo gorro de pele. Um cristão dirigiu-se a mim e de um só golpe atirou meu gorro na lama e gritou: Judeu, saia da calçada. E o senhor fez o quê? Perguntei-lhe. Desci da calçada e apanhei meu gorro. Foi sua resposta mansa. Isso me pareceu uma conduta pouco heróica por parte do homem grande e forte que segurava o garotinho pela mão.
Contrastei essa situação com outra que se ajustava melhor aos meus sentimentos. A cena em que o pai de Aníbal, Amilcar Barga, fez seu filho jurar perante o altar da casa que se vingaria dos romanos. Desde essa época, Aníbal ocupava um lugar em minhas fantasias. Creio poder remontar às origens de meu entusiasmo pelo general cartaginês, recuando mais um passo em minha infância. Portanto, mais uma vez, seria apenas questão da transferência de uma relação emocional já formada para um novo objeto. Um dos primeiros livros em que pus a mão, depois que aprendi a ler, foi a história do consulado e do império de Tyres, Thiers. Ainda me lembro de quando colocava etiquetas com os nomes dos marechais de Napoleão nas costas achatadas de meus soldadinhos de madeira. E naquela época, meu favorito manifesto já era Macena, ou, para dar o nome de sua forma judaica, Manasseh, Manasseh. Sem dúvida, essa preferência era também parcialmente explicável pelo fato de o meu aniversário cair no mesmo dia que o dele, exatamente 100 anos depois. O próprio Napoleão se assemelhava a Aníbal por terem ambos atravessado os Alpes e é possível até que o desenvolvimento desse ideal marcial possa ter remetido a uma época ainda mais remota de minha infância, a época em que, com a idade de 3 anos, eu tinha uma estreita relação, às vezes amistosa, mas às vezes hostil, com um menino 1 ano mais velho que eu, e aos desejos que essa relação deve ter suscitado no mais fraco de nós dois. Quanto mais alguém se aprofunda na análise de um sonho, com mais frequência chega ao rastro de experiências infantis que desempenharam seu papel entre as fontes do conteúdo latente desse sonho. Já vimos que é muito raro um sonho reproduzir as recordações de tal maneira que elas constituam, sem abreviação ou modificação, a totalidade de seu conteúdo manifesto. Não obstante, há alguns exemplos indubitáveis da ocorrência disso, e posso acrescentar mais alguns novamente relacionados com cenas de infância. Apresentou-se a um de meus pacientes num sonho uma reprodução quase não distorcida de um episódio sexual, que foi prontamente reconhecida como uma lembrança verdadeira. Sua recordação do evento, de fato, nunca se perdera por completo na vida de vigília, embora tivesse sido muito obscurecida, e sua revivência foi consequência do trabalho previamente executado na análise. Aos 12 anos, o sonhador fora visitar um colega de escola que estava acamado, e este, provavelmente num movimento acidental, descobriu o corpo. À vista dos órgãos do amigo, meu paciente foi tomado por uma espécie de compulsão e também se descobriu segurando o pênis do outro. O amigo olhou-o com indignação e assombro, ao que ele, tomado de grande embaraço, largou-o. Essa cena se repetiu num sonho 23 anos depois, incluindo
todos os pormenores de seus sentimentos na época. Modificou-se, porém, no sentido de que o sonhador assumiu o papel passivo em vez do ativo, enquanto a figura de seu colega de escola foi substituída por alguém pertencente à sua vida contemporânea. É verdade que, de modo geral, a cena da infância só é representada no conteúdo manifesto do sonho por uma alusão, e ela se tem de chegar por uma interpretação do sonho. Tais exemplos, quando registrados, não trazem grande convicção, visto que, via de regra, não existe nenhuma outra prova da ocorrência dessas experiências da infância. Quando remontam a uma idade muito prematura, elas já não são reconhecidas como lembranças. A justificação geral para que se infira a ocorrência dessas experiências infantis a partir dos sonhos é proporcionada por toda uma série de fatores do trabalho suficientemente fidedignos. Se eu registrar alguma dessas experiências infantis arrancadas de seu contexto para fins de interpretação, talvez elas causassem uma fraca impressão, especialmente por eu não poder citar todo o material em que se basearam as interpretações. Não obstante, não permitirei que isso me impeça de relatá-las. Todos os sonhos de uma de minhas pacientes se caracterizavam por ela estar sempre apressada. Estava sempre com uma pressa enorme de chegar a algum lugar, a tempo de não perder um trem, e assim por diante. Num dos sonhos, ela ia visitar uma amiga e a mãe lhe disse que tomasse um táxi. E que não fosse a pé, mas em vez disso, ela saiu correndo e ficou levando tombos. O material que surgiu na análise levou a lembrança de correr de um lado para o outro e de fazer travessuras na infância. O leitor sabe o que os vienenses chamam de Hetz, H-E-T-Z, ou seja, uma corrida furiosa, uma investida, uma corrida furiosa. Um sonho específico relembrou o jogo infantil predileto de dizer uma frase. Taiku hanat bis sie fiel, ou seja, a vaca correu até cair, tão depressa que ela soa como se fosse uma única palavra, ou seja, disparatada. Outra corridinha, na verdade. Todas essas correrias inocentes com as amiguinhas foram lembradas porque tomavam o lugar de outras menos inocentes. Título 2. Eis aqui o sonho de outra paciente. Ela estava numa grande sala em que havia toda sorte de máquinas, tal como imaginava que seria um instituto ortopédico. Disseram-lhe que eu não dispunha de tempo e que ela teria que receber o tratamento junto com outros 5. Ela se recusou, porém, e não queria deitar-se na cama, ou lá o que fosse, que se destinava a ela. Ficou no canto e esperou que eu lhe dissesse que não era verdade. Entre mentes, os outros riam dela e diziam que essa era a sua maneira de ir levando. Simultaneamente, era como se ela estivesse fazendo uma porção de quadradinhos.
A primeira parte do conteúdo desse sonho relacionava-se com o tratamento e era uma transferência para mim. A segunda parte encerrava uma alusão a uma cena da infância. As duas partes estavam ligadas pela menção à cama. O Instituto Ortopédico remontava a uma observação feita por mim, na qual eu comparara o tratamento tanto em sua extensão quanto em sua natureza, a um tratamento ortopédico. Quando comecei seu tratamento, vira-me compelido a dizer-lhe que, no momento, não dispunha de muito tempo para ela, embora depois pudesse dedicar-lhe uma hora inteira diariamente. Isso mexera com sua antiga sensibilidade, que constitui um traço predominante do caráter das crianças inclinadas à histeria. Elas são insaciáveis em matéria de amor. Minha paciente fora a caçula de uma família de 6 filhos, donde junto com outras 5, e tinha sido, portanto, a favorita do pai. Mesmo assim, parece ter sentido que seu adorado pai lhe dedicava muito pouco de seu tempo e sua atenção. Sua espera de que eu lhe dissesse que não era verdade teve a seguinte origem. Um jovem aprendiz de alfaiate levara-lhe um vestido e ela lhe dera o dinheiro em pagamento. Depois perguntara ao marido se, caso o menino perdesse o dinheiro, ela teria que pagá-lo novamente. O marido, para implicar com ela, dissera-lhe que sim, abre parênteses, a implicância no sonho, fecha parênteses. Ela continuou a perguntar-lhe repetidas vezes e esperou que ele dissesse afinal que não era verdade. Foi então possível inferir que, no conteúdo latente do sonho, ocorrera-lhe a ideia de saber se ela teria que me pagar o dobro caso eu lhe dispensasse o dobro de tempo. Ideia que ela considerou avara ou suja. A falta de asseio na infância é muitas vezes substituída nos sonhos pela avareza por dinheiro. O elo entre as duas é a palavra sujo. Se todo o trecho sobre esperar que eu dissesse, etc., pretendia ser, no sonho, um circunlóquio relativo ao termo sujo, então, o fato de ela ficar de pé no canto e não se deitar na cama combinava com o termo. Na qualidade de componentes de uma cena de infância, uma cena em que ela sujara a cama e fora punida tendo de ficar de pé num canto, com a ameaça de que o pai não a amaria mais e de que os irmãos e irmãs se ririam dela e assim por diante. Os quadradinhos relacionavam-se com sua sobrinha, que lhe mostrara o truque aritmético de dispor algarismos em 9 quadrados. Creio que isso está certo. De tal modo que eles somam 15 em todas as direções. Título 3. Um homem sonhou o seguinte: viu 2 meninos brigando, filhos de tanoeiros, a julgar pelas ferramentas que se achavam por perto. Um dos meninos jogou o outro por terra. O que foi derrubado usava brincos de pedras azuis. Ele correu em direção ao ataque, com sua bengala erguida para castigá-lo. Este correu em busca de proteção até uma mulher
que estava de pé junto a uma cerca de madeira, como se fosse a mãe dele. Era uma mulher da classe operária e estava de costas para o sonhador. Finalmente ela se voltou e dirigiu-lhe um olhar terrível, de modo que ele fugiu apavorado. Via-se a carne vermelha de suas pálpebras inferiores à mostra. O sonho utilizara copiosamente eventos triviais do dia anterior. Ele de fato vira dois meninos na rua, um dos quais derrubou o outro no chão. Quando ele se precipitou para impedir a briga, ambos saíram correndo. Filhos de tanoeiros. Isso só foi explicado por um sonho subsequente, no qual ele empregou a expressão arrancando o fundo de um barril. A partir de sua experiência, ele achava que brincos de pedras azuis eram basicamente usados por prostitutas. Ocorreu-lhe então um verso de um conhecido poema burlesco sobre dois meninos. Abre aspas. O outro menino chamava-se Marie ou Marie. Acredito que seja Marie. Fecha aspas. Isto é, era uma menina. A mulher de pé. Após a cena com os dois meninos, ele fora fazer uma caminhada pelas margens do Danúbio e aproveitara a solidão do lugar para urinar numa cerca de madeira. Mais adiante, uma senhora idosa, respeitavelmente trajada, sorrira para ele de maneira muito amigável e quisera dar-lhe seu cartão de visita. Visto que a mulher do sonho estava de pé na mesma posição que ele ao urinar. Devia tratar-se de uma mulher urinando. Isso coincide com sua aparência terrível e com a carne vermelha à mostra, que só poderia relacionar-se com a abertura dos órgãos genitais causada pela posição abaixada. Isso, visto em sua infância, reapareceu numa lembrança posterior como carne viva, como uma ferida. O sonho combinou duas oportunidades que ela tivera quando menino de ver os órgãos genitais de garotinhas quando foram derrubadas no chão e quando estava urinando. E de outra parte do contexto emergiu uma lembrança de ele ser castigado ou ameaçado por seu pai pela curiosidade sexual que demonstrara nessa ocasião. Título 4. Por trás do seguinte sonho, produzido por uma senhora idosa, havia toda uma gama de lembranças da infância, combinadas da melhor forma possível numa única fantasia. Ela saiu numa grande pressa para tratar de alguns assuntos no Graben. Caiu de joelhos como estivesse inteiramente alquebrada. Grande número de pessoas reuniu-se em torno dela, especialmente condutores de táxis, mas ninguém a ajudou a levantar-se. Ela fez várias tentativas vãs e deste ter finalmente alcançado êxito, pois foi posta num táxi que iria levá-la para casa. Alguém atirou uma cesta grande muito carregada, como uma cesta de compras, pela janela depois que ela entrou. Essa era a mesma senhora que sempre se sentia apressada em seus sonhos, tal como havia corrido e feito traquinagens quando criança.
A primeira cena do sonho derivava evidentemente da visão de um cavalo caído. Da mesma forma, o termo alquebrada referia-se a corridas de cavalos. Em sua juventude, ela cavalgara e, sem dúvida, quando era ainda mais nova, tinha realmente sido um cavalo. O cair relacionava-se com uma lembrança da primeira infância, ligado ao filho de 17 anos do porteiro da casa, que caíra na rua com um ataque epiléptico e fora levado para casa numa carruagem. Ela naturalmente apenas ouvira falar sobre isso, mas a ideia dos ataques epilépticos, da doença das quedas, dominara sua imaginação e, mais tarde, influenciara a forma assumida por seus próprios ataques histéricos. Quando uma mulher sonha que está caindo, isso tem quase invariavelmente uma conotação sexual. Ela se imagina como uma mulher decaída. Este sonho, em particular, praticamente não deixou qualquer margem para dúvidas, já que o local onde minha paciente caiu foi o Graben, uma parte de Viena que é notória como área de prostituição. A cesta de compras entre colchetes Korb, K-O-R-B, levou a mais de uma interpretação. Fê-la lembrar-se de numerosas recusas, Corbe, só que agora com E no final e trema no O, que fizera a seus pretendentes, bem como das que ela própria se queixava de ter recebido posteriormente. Isso também estava ligado ao fato de que ninguém a ajudou a levantar-se, o que ela mesma explicou como uma recusa. A cesta de compras lembrou-lhe ainda fantasias que já haviam surgido em sua análise, nas quais ela era casada com alguém de condição social muito inferior à sua e tinha de fazer as compras de mercado ela própria. E finalmente a cesta podia servir como marca de uma criada. Nesse ponto surgiram outras lembranças da infância. Em primeiro lugar, de uma cozinheira que fora despedida por furto e que caíra de joelhos e suplicara para ser perdoada. Ela própria tinha 12 anos naquela época, depois de uma empregada que fora despedida por causa de um caso amoroso com o cocheiro da família, que, aliás, casou-se com ela depois. Assim, essa lembrança era também uma das fontes dos cocheiros, entre parênteses, condutores do sonho, que, ao contrário do cocheiro real, não soergueram a mulher decaída. Restava explicar o fato de a cesta ser atirada depois que ela entrou pela janela. Isso a fez lembrar-se de despachar bagagens a serem enviadas por trens, do costume rural, e os namorados subirem e entrarem pela janela de suas namoradas, e outros pequenos episódios de sua vida no campo, de como um cavalheiro lançara algumas ameixas azuis e uma senhora pela janela de seu quarto, e de como sua própria irmã mais nova se assustara com o idiota da aldeia olhando por sua janela.
Uma lembrança obscura de seus 10 anos de idade começou então a emergir de uma babá do interior que se entregara a cenas amorosas, das quais a menina poderia ter visto algo com um dos criados da casa e que, juntamente com seu amante, tinha sido mandada embora, posta para fora, o oposto da imagem onírica atirada para dentro. Uma história de que já nos havíamos aproximado partindo de várias outras direções. A bagagem ou a mala de um criado é desdenhosamente designada em Viena como 7 ameixas, ou seja, arrume suas 7 ameixas e deu fora. Meus registros naturalmente abrangem uma grande coletânea de sonhos de pacientes cuja análise levou a impressões infantis obscuras ou inteiramente esquecidas, muitas vezes remontando aos 3 primeiros anos de vida. Mas seria inseguro aplicar quaisquer conclusões extraídas delas aos sonhos em geral. As pessoas em questão eram, na totalidade dos casos, neuróticas e, em particular, histéricas. E é possível que o papel desempenhado pelas cenas infantis em seus sonhos fosse determinado pela natureza de sua neurose, e não pela natureza dos sonhos. Não obstante, ao analisar seus próprios sonhos, e afinal não o estou fazendo por causa de nenhum sintoma patológico gritante, ocorre com frequência não inferior que, no conteúdo latente de um sonho, deparo inesperadamente com uma cena de infância. E imediatamente toda uma série de meus sonhos se vincula com associações que se ramificam de alguma experiência de minha infância. Já dei alguns exemplos disso e terei outros a dar em conexão com uma variedade de aspectos. Talvez eu não possa encerrar melhor essa sessão do que relatando 1 ou 2 sonhos meus em que ocasiões recentes e experiências há muito esquecidas da infância se uniram como fontes do sonho. Título 1. Fatigado e faminto após uma viagem, fui dormir e as principais necessidades vitais começaram a anunciar sua presença em meu sono. Tive o seguinte sonho. Entrei numa cozinha à procura de pudim. Lá havia 3 mulheres de pé. Uma delas era a estalajadeira e resolvia algo na mão, como se estivesse fazendo knödel, ou seja, bolinhos de massa. Ela respondeu que eu devia esperar até que ela estivesse pronta. Essas não foram palavras claras, verbalmente enunciadas. Fiquei impaciente e saí com um sentimento de ofensa. Vesti um sobretudo, mas o primeiro que experimentei era longo demais para mim. Tirei-o bastante surpreso ao verificar que era forrado de pele. O segundo que vesti tinha uma longa tira com um desenho turco gravado. Um estranho de rosto alongado e barbicha pontuda apareceu e tentou impedir-me de vesti-lo, dizendo que era dele. Mostrei-lhe então que era todo bordado com um desenho turco. Ele respondeu: que tem os desenhos galões turcos a ver com o sonho? Mas em seguida ficamos muito amáveis um com o outro.
Quando comecei a analisar esse sonho, pensei inesperadamente no primeiro romance que li, quando contava 13 anos, talvez. Aliás, comecei no fim do primeiro volume. Nunca soube o nome do romance ou de seu autor, mas guardo uma viva lembrança de seu final. O herói enlouqueceu e ficava a chamar pelos nomes das 3 mulheres que haviam trazido maior felicidade e dor para sua vida. Um desses nomes era Pelagie. Eu ainda não tinha nenhuma ideia de onde levaria essa lembrança na análise. Em relação às 3 mulheres, pensei nas 3 parcas que fiam o destino do homem, e soube que uma das 3 mulheres, a estalajadeira do sonho, era a mãe que dá a vida. E além disso, como no meu próprio caso, dá à criatura viva seu primeiro alimento. O amor e a fome, refleti, reúnem-se no seio de uma mulher. Um rapaz que era grande admirador da beleza feminina falava certa vez assim, diz a história, da bonita ama de leite que o amamentara quando ele era bebê. Lamentou, observou ele, não ter aproveitado melhor aquela oportunidade. Eu tinha o hábito de citar essa anedota para explicar o fator da ação retardada do mecanismo das psiconeuroses. Uma das parcas, portanto, esfregava as palmas das mãos como se estivesse fazendo bolinhos de massa, estranha ocupação para uma parca, e que exigia uma explicação. Esta foi fornecida por outra lembrança anterior de minha infância. Quando tinha 6 anos de idade, eu recebi de minha mãe as primeiras lições. Esperava-se que eu acreditasse que éramos todos feitos de barro e, portanto, ao barro deveríamos retornar. Isso não me convinha e expressei dúvidas sobre a doutrina. Ao que então minha mãe esfregou as palmas das mãos, exatamente como fazia ao preparar bolinhos de massa, só que não havia massa entre elas, e me mostrou as escamas enegrecidas de epidermis produzidas pela fricção, como prova de que éramos feitos de barro. Meu assombro ante essa demonstração visual não teve limites e aceitarei a crença que posteriormente iria ouvir expressa nas palavras: Du bist der Natur einen Tod schuldig. Assim, fora realmente as parcas que encontrei na cozinha ao entrar nela, como tantas vezes fizera na infância, quando sentia fome, enquanto minha mãe, de pé junto ao fogo, me advertia de que eu deveria esperar até que o jantar ficasse pronto. E agora, quanto aos bolinhos de massa, os Knödel, pelo menos um dos meus professores da universidade, e precisamente aquele a quem devo meus conhecimentos histológicos, por exemplo, da epidermis, se lembraria infalivelmente de uma pessoa de nome Knödel, só que esse daí é Knodl, sem o E, contra quem fora obrigado a mover um processo por plagiar seus escritos. A ideia de plágio, de apropriar-se do que quer que se possa, muito na qual eu era tratado como se fosse
o ladrão que há algum tempo praticava suas atividades de furtar, sobretudo nas salas de conferências, eu havia anotado a palavra plagiar sem pensar nela por ter me ocorrido, mas então observei que ela podia estabelecer uma ponte entre colchetes bruquet, BRUCKE, entre diferentes partes do conteúdo manifesto do sonho, uma cadeia de associações plagier plagiar plagióstomos ou tubarões, entre colchetes haifish a bexiga natatória de um peixe, entre colchetes fish blaze. Ligou o antigo romance com o caso de Knodel e com os sobretudos que se referiram claramente a dispositivos empregados na técnica sexual. Sem dúvida, era uma cadeia de ideias muito artificial e sem sentido, mas eu nunca poderia tê-la construído na vida de vigília, a menos que já tivesse sido construída pelo trabalho do sonho. E como se a necessidade de estabelecer ligações forçadas não considerasse nada sagrado, o nome honrado de Bruckett, a ponte verbal acima, lembrou-me o instituto em que passei as horas mais felizes de minha vida estudantil, livre de todos os outros desejos. So wirdes euch an der Weitscheid brusten, mit jeden Tag mehr gelusten. Em completo contraste com os desejos que agora me atormentavam em meus sonhos, finalmente veio-me à lembrança outro professor muito respeitado. Seu nome, Fleische, igual a carne, FLEISCHL. Não faço ideia de como pronunciar esse SCHL. Tal como Knodel, soava como algo para comer. E uma cena lastimável em que as escamas de epiderme desempenhavam certo papel. Minha mãe e a estalajadeira, bem como a loucura, o romance e uma droga do dispensário que elimina a fome. A cocaína.